Shalom, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre o dom de línguas, né? Que muitos alegam aí, muitos dizem que o dom de línguas é falar a língua dos anjos, né? Infelizmente tem muitas pessoas que acreditam nessa barbaridade, infelizmente, né? E daí os falsos profetas se aproveitam e interpretam as próprias ou um terceiro movido pelo mesmo espírito, pela mesma hipocrisia, se posiciona como um intérprete, né? Então, enquanto um vai lá, Shuriandalamaya, outro, assim diz o Senhor, e o Shuriandalamaya às vezes é assim diz o Senhor, porque vai se repetindo, Shuriandalamaya, Oricantalamaya, Shuriandalamaya, e o intérprete vai trazendo ali só nessas palavras, né, com esses fonemas, várias versões do que seria dito. Então começa assim diz o Senhor e vai se repetindo e ele vai falando ali uma série de coisas com as palavras do mesmo som, só que a interpretação é como se o cara dizendo Shuriandalamaya várias vezes, uma vez significasse assim diz o Senhor, e daqui a pouco ele manda eu te dizer, faz isso, faz aquilo, tudo da mesma palavra, ou das mesmas palavras, das mesmas frases. E as pessoas ingênuas, sem prestar atenção nisso, acreditam que ali está havendo um mover sobrenatural da parte de Deus. E na maioria das vezes, nada mais é que a carnalidade de canastrões, ou pessoas movidas por um espírito que está ali atuando por meio de outros pregadores que vêm nessa linha de indução, de sedução, de farsa, né? E forma pessoas da mesma índole. Né? Alguns, obviamente, são possessos. Eu mesmo já lidei com inúmeros que pulavam, sapateavam, e quando eu colocava a mão na cabeça, manifestava uma entidade ali de terreiro de macumba. Os nomes são os mais variados. Bom, e hoje nós vamos desvendar esses mistérios, né? Então eu peço que você venha comigo. Em primeiro lugar, vamos lá para o Evangelho de Marcos. Marcos, aqui é o ponto inicial para a compreensão do que eu quero trazer para vocês. Marcos, capítulo de número 16, versículo 17, diz assim: esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E aqui é a chave para a compreensão de um todo. Novas línguas, novas, existem duas palavras em grego para novas: neos e kainos. Neos e kainos. Vamos lá. Neos é uma palavra utilizada para novo, inédito. E kainos é usado para um novo já existente. Então é novo para mim, não para outro. E Cristo usou aqui justamente qual? Kainos. Ou seja, novo para mim. Ou naquele caso, uma nova língua para os discípulos e não no mundo. O que isso significa? Que os discípulos falariam uma língua a qual eles não dominavam, mas que já existia. Então era nova para eles, mas não novo para o mundo, porque eles estariam falando outro idioma. Por exemplo, eu não falo em japonês e de repente eu começo a falar em japonês. É uma língua nova no meu vocabulário, mas ela já existe. Então havia um motivo para isso, certo? Se eles haviam de pregar o Evangelho no mundo inteiro, o Espírito Santo vindo sobre eles e os capacitando a falar um novo idioma, uma nova língua, uma língua desconhecida, certo? Faria com que a propagação alcançasse todo mundo, de acordo com a língua que lhes fora dada. Então Cristo aqui está dizendo
que os apóstolos falariam um novo idioma, um idioma estrangeiro, uma língua já existente, que para eles seria nova em seu vocabulário, porque eles falavam o hebraico e o aramaico, certo? Mas aquela língua não era nova para o povo dela, não era nova para o mundo, não era desconhecida para o mundo, mas para aqueles que não a falavam, entenderam? Então é um novo que já existe. Sendo assim, Cristo nunca insinuou que os apóstolos falariam uma suposta língua celestial ou angélica ou um idioma que no mundo ele não fosse conhecido, mas sim uma língua que seria nova para eles, mas não para os estrangeiros. Porque estes locais, no caso, aqueles judeus apóstolos, falariam outro idioma a quem eles endereçariam o evangelho do hebraico para a língua daqueles estrangeiros. Quando foi que esse episódio se deu? Quando foi que aconteceu que eles receberam essa graça, esse dom e o utilizaram? Agora nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles tiveram uma visão e viram línguas em chamas e desceu sobre eles. Isso foi uma visão. E todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Noutras línguas. Não em línguas angélicas, não em línguas espirituais de uma outra dimensão, enfim. Não. Eles começaram a falar noutras línguas, em outro idioma. E você vai entender que noutras línguas se refere a outro idioma. Por quê? Vamos lá. E todos cheios do Espírito começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, por ocasião daquela festa, estavam habitando ali judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, judeus estrangeiros, beleza? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um daquela multidão de judeus estrangeiros, por conta da festa de Pentecostes, estavam em Jerusalém, cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, ou seja, do nosso país? Então os apóstolos seguiram a profecia de Cristo. Eles falaram novas línguas, línguas estrangeiras, outro idioma, uma língua nova para eles, mas não para os estrangeiros, porque eles os ouviam falar das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Quem estava lá? Vamos lá, quem eram esses estrangeiros? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha e Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que isso quer dizer? Não perca o próximo vídeo, que eu vou explicar 1 Coríntios 14.